no escritorio da empresa, liuruian, comme uma expressa ofria, jogo monde de documento para mim me xingu por estar me esproguissando no trabalho so servindo chá. Olei para sua apparencia fria lambre de como a engane no ensino medio comme uma carta de amor. De repente, cheguei perto do ouvido de la chamé se nomme. Sua orola ficaram vermela instantanément et la nem conseguia falar direto. So antao percebi que elagia me reconchece. Acontece que a confissao de la naquel ano nao era para me enganar. Et là apena nao curia perde a cara etina medo de ser rejetada por mim. Liuruian eu somo amigo de infancia ao solos dos outro, mas sono doa sabemo disso. No doa nunca no demo bem deste pequeno. Desde au jardim de infancia, no doa criamo inimizade. Et la nunca me dexava come balana cadra cando eramo criança. No dia seguinte, ua attaqué comme pudim. Na escola primaria, ela era boa aluna sempre estava a mina frente. Mina mae sempre me comparava a ela. Mesmo na competição de quem conseguia urinar melonge, fui terrivelmente derrotado por essa mulher malvada. Depois disso, nao falava muito comme ela. Embora moracemo porta comme porta, também nao no visitavamo muito. Mesmo quando no encontravamo, apena acenavamo levemente. No ensino medio, matavaola para jogar videogame, ela contua ao professor. Isso me fez ser repreendido pelo professor. Antao, furei au pneu da bicicleta de la fiz empura la por meia ora para voltar para casa. No ensino medio, finalement nao aganteme. Liuruian sempre ficava primeiro lugar no estudo, me fazendo ser o segundo portanto ano. Comme uma ma intensao, escrevi carta de amor anonima para ela por meu ano. Uma carta por dia, enviada sem nome, finalement que brusua determinação. Consegui supra l'anno resultado dos examumave. No dia da formatura do terceiro ano do ensino medio, ela preparu local muito grandioso para se declarar para mim. Fiquei chocado por vario minutos sem conseguir reagir. Ela jogou a arvor de flor de lado diz que era apena para vermina caraboba. Desde antao, jurei nao vive sob o mesmo seu comme ela. Quem diria que depois de se formar na faculdade, ela abriu uma empresa. Me empacotaram me colocaram na empresa dele. Somo amigo de infancia que cresceram junto. Depois que me formei na faculdade. Rapidamente me colocaram na empresa de liuruian para ser uma pequena assistante que servia chá agua. Se nao fos me peter cortado mina mesada. Liuruian terme dado salario mensal de 15 000, nao me rebexaria para ser assistante dele. Escara se tornou frio de poids de hier para a faculdade. Ele parecia indiferente o dia todo. Embora ele fos tao bonito quanto uma flor, tives uma boa figura futuro promissor, quem gostaria de uma personalidade tao fria? Falando nisso, o même bonito, alto e multifacetado, nunca tive relacionamento até agora. E simplesmente desperdicio da minha bela juventude. Nao e que nao quera namorar, nem que nao haja garota me perseguindo, mas sempre que encontrar uma namorada de pel clara. Mas a única pessoa que conheço que atenda essa condição é liuruian. Nao posso perseguila ativamente, antao isso se arrasta sem namoro. Até agora, ainda sou menino puro. Hospe de liuruian saudamente aberta. Depois que ele se formou, elle investiram diretamente para abrir uma empresa. Dexando aprende a administrar. Depois que também apresentei essa ideia aos mepe fumo meu maço de cigarro e silencio. E seguida, ele me colocou na empresa de liuruian, dizendo comme razao, se você quer causar problema, cause na empresa da família Liu, nao pense arruinar o dinheiro do mepe. Mepe me dexu de caro no local onde liuruian morava acelru para longe très seguindo. Resto apena semteto como o cablo bagunçado pelo vento. A partir daquele dia, fui forçado a viver comme liuruian serviello o dia todo. Servi chá agua para ela no trabalho, cozine la veille rupa para ela depois do trabalho. Claro. Ela lavaria sua propria rupa intima. Seu apena olas para a aparência de liuruian, definitivamente estaria disposto a fazer isso. Mas ela está fria o dia todo. É difícil conversar mesmo quando estamos junto à noite. Depois de terminar o pouco trabalho que tina, liuruian pegou o telemóvel como a jogar. No seu belo rosto, era como se uma camada de gelo estivesse a refletir. Ele nunca falava comigo espontaneamente. Mesmo que estivesmo sozinho no escritorio, ele sempre agia como se nao existisse. Já estou habituada a isso. Este tipo, desde que se formou, dexu se levar totalmente. Dexu todo o trabalho para os se subordinado, fico no escritorio, sem ir a lado nenhum. Se nao tem nada para fazer, joga. Nao sei o que hospedele pensam, que até o dexaram gerir a empresa comme confiança. A ouvir o som da sua derrota no jogo. Fechei discretamente a página do manual de relacionamento no meu computador fui servir le agua.
Caso contrario, eleve descontar areva em mim novamente. Se resbo dinero, teno de phaseo que me mandam. Nao faço nada odia todo, gano me de 2000 comme alguin copo de agua, ainda posso morar na casa dele. Pouco de humilaçao e acetavel. Liu Ruyan, sem me olar diretamente, deve estar a procuraros me de feto. Pensando aproveitar a oportunidade para me repreender. Mas, por coincidencia, quando ele olava para mim, unao prestei atenção ao nível da água, acidentalmente, tremi derramei pouco de água. Molo acea de Liu Ruyan. Oh, meu Deus! Vando arreva de Liu Ruyan a explodir. Ele estava presta a abrir a boca para falar. O dialogo romantico que utina visto recentement escapume, bébé, nao fix engado. O corpo de Liu Ruyan fico rigido, antao usis, como os me proprio olos, o se rosto palido corar ligeiramente. O dedo que apontava para mim tremia levemente, os se olos arregalaram-se. Assim que abri a boca, sub que tina me metido sarilo. Agora cause grande problema. Se ele me reprehendes, tudo bem, mas se ele me demitis? Como e que explico isso ao me paix? Nini, o que acabaste de dizer. Liu Ruyan gaguejou. Unao conseguia ver nenom sinal de revanel. Uma ideia surgiu na minha mente. Sera que ele gosta deste tipo de abordagem? Este tipo, tal como nunca namoro. Se ele nao está zangado. Antao os truc do manual de relacionamento devem funcionar. U10, na pagina de analise do jogo no ecra. Que o problema nesta partida e o suporte. Nao sabe iniciar combat nem proteger os atacante. Et normal perde comme colga de equipa acim. Amina respirassa au bateau na sua aurela. Podia ver claramente a sua aurela pequena requintada a ficar vermela. Et mesmo, também achou que o suporte tem problema. A voz dele começou a tremer ligeiramente. Achei ainda mais engraçado, antao puxei uma cadeira e sentei-me ao lado dele, começando a dar le sugesto sobre como vencer o jogo. 15 minutos depois, Liu Ruyan ganou o jogo e soltou pequeno bum de alegria. Elogiei tcen por cento. Esta no trabalho, volta para a tua propria mesa. Ele de repente percebeu que estava tão perto dele. Quando ele se encostou para trás, cascaiu no meu braço. Por reflexo, afastei-me para o lado, e depois olhei para mim comme vergona e reva. Ok, farei tudo o que o bebê quiser. Nao me chama assim. Nao a problema, bebê. Nao me chama assim. Ok, querido. Durant todo o dia, Liu Ruyan ficou inquieto. Varia vezes reparei nela olar para mim secretamente. E depois o seu rosto ficava vermelho. Perguntei o que ele queria comer ao jantar. Quanto mais ele agia assim, mais feliz ficava. Elle le traitait de bébé toute la journée, et à la fin de la journée, elle l'appelait naturellement Bao. Elle s'est félicitée intérieurement. La petite Liu Ruyan l'avait sous son emprise. Il s'arrêta net en poussant la porte et me regarda avec ses beaux grands yeux. Vous êtes fou? C'est le bureau. D'accord, mon bébé. Si tu m'appelles comme ça en dehors du bureau. Tout en parlant, j'ai essayé de lui prendre la main, mais il s'est écarté comme s'il avait reçu une décharge électrique et a directement poussé la porte pour sortir. Il s'est déplacé rapidement, ses talons claquant sur le sol. Seul le rythme de ses pas était désordonné. Le voir ainsi m'a rendu encore plus excité. Le faire fondre alors qu'il était comme un iceberg. Le sentiment d'accomplissement était à son comble. Sur son bureau, il ne restait plus que Zhang Lili, qui nous regardait sortir. Le visage de Liu Ruyan était toujours rouge. Zhang Lili a souri et m'a fait un geste d'encouragement. J'ai souri et j'ai rapidement rattrapé Liu Ruyan. Bao, tu n'as pas encore dit ce que tu voulais manger ce soir. Je me suis installé dans la voiture Audi rouge de Liu Ruyan. Je n'arrêtais pas de le taquiner. Allons faire des courses au supermarché. Il a pris une profonde inspiration. Il semblait penser qu'il ne pouvait pas m'arrêter de le taquiner, alors il a simplement cessé de me prêter attention. Bao, le film que nous allons regarder ce soir. Bao, ne sois pas si sérieux. Bao, pourquoi ne souris-tu pas? Vous n'aimez pas sourire? Ou c'est une blague? Pendant tout le trajet, Liu Ruyan ne m'a pas adressé la parole. Mais comment pourrais-je abandonner si facilement? J'ai continué à lui envoyer des messages ambigus, rendant son visage de plus en plus rouge. Son visage était rouge jusqu'au cou. Kekiang, qu'est-ce que vous voulez dire? Arrivé au parking. Liu Ruyan n'est pas descendu de la voiture, mais m'a fixé intensément, puis, serrant les dents, il a demandé. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous appelez mon bébé et ne rend-il pas les choses plus intimes? J'ai cligné des yeux, feignant l'innocence. En secret, mon ventre riait presque. Ce type est resté froid depuis l'université, effrayant tous les autres garçons. Maintenant, il était sur le point de pleurer de honte et de colère. C'était trop drôle. Il m'a fusillé du regard pendant un long moment. Finalement, il est descendu de voiture sans dire un mot. J'avais peur qu'il soit trop bouleversé, alors je n'ai pas continué à le provoquer. Je l'ai suivi en poussant le caddie. Il choisissait des légumes tout seul, sans me dire un mot. Au moment de payer, j'ai poussé le chariot devant,
plaçant les articles scannés dans le caddie. Bébé, tu ne m'as pas encore donné mon salaire de ce mois-ci. Tu peux payer. La caissière a pris le pistolet de balayage et m'a demandé de payer. J'ai soudainement tourné la tête et j'ai dit doucement et piteusement à Liu Ruiyan. Les regards ambigus des gens autour de nous se sont immédiatement tournés vers nous. Le visage de Liu Ruiyan était si rouge qu'il semblait saigner. Il a sorti son téléphone en tremblant pour payer. Mon ami, il faut avoir sa propre tirelire à l'avenir. Un homme d'âge moyen à côté de moi a dit en plaisantant, comme un homme expérimenté. Je ne peux pas économiser quand je travaille pour les autres. Je ne peux pas économiser. J'ai souri impuissant à l'oncle. Nous avions une sorte de connexion subtile. Liu Ruiyan, quitte cet endroit avant de te transformer en une cocotte minute. J'ai crié derrière lui, bébé, attends-moi. Je l'ai poursuivi tout le long, mais Liu Ruiyan marchait de plus en plus vite, semblant vouloir me semer. Você está Luca? O que você está fazendo sentada no carro sem ligar? Ce holos me en caravam como se quisesse matar. Assim que entrou, comme sua me chutar socar. Devido ao espaço apertado no carro. Ela não conseguia usar sua perna para me atingir. Fui facilement dominado por ela, que agarrou minha mão a subjugo. Ela só conseguia se contorcer. Me solta, senão, vous te pagar como seu salario. Não fique brava. U farei algo delicioso para você quando chegarmo em casa. Vendo o rosto corado e envergonado de lá. U me inclinei e susurrei em seu ouvido. So antao a soltei. Espère por mim. Vous cuidar de você em casa. Tudo bem, querido. Você pode cuidar de mim como quiser quando u for para casa. Contanto que você não fique bravo. Mina impotencia a dexu sem palavra. Como o rosto como o do amanece, e la ligu o carro e voltu para casa. Querido, vena come. Ao chegar em casa, ela corre para o quarto. A bravata que ela diz no carro sobre cuidar de mim. Agora ela está escondida comme medo de me ver. Preparei a comida e bati na porta do quarto de lá. Sem resposta. Parece que ela é timida e envergonada de me paracer. Comi au jantar comme satisfaçao. Não limpei a mesa e fui para o meu quarto. Comme a persistência de Liu Ruiyan, ela definitivamente seria para comer. Não havia chance de ela não jantar. Uri e me coração. Quando ela estava quase terminando de comer. Abri a porta e se. Querido, a comida esfriou, quer que a que ça? Quando mina vosu, o movimento de la ao comer paru por instant. Ela se virou e encontrou me olhar penetrante. Não precisa. Terminei de comer. Da proximave, querido, me avise comment se dancia. Como posso deixar você comer comida fria? Kekiagne, você pode ser mais sério, Tom? Liu Ruiyan largou os posino e voltu para o seu quarto sem olhar para trás. Parecia que ela não ia ser esta noite. No dia seguinte, continuei chamando a de querido e bebê sem parar. No dia seguinte, continuei chamando a de querido e bebê sem parar. A pontadas o rola de Liu Ruiyan e o rubor e se rosto ainda não haviam desaparecido. Querido. Porque você não está falando comigo, querido, ol para mim. Não fixam prolando para o computador. Fui provocada por mim e ela, sem jeito, detusse na mesa. Sem olhar para o meu rosto bonito na frente de lá, aproximei-me. Antao me enfiei de bexo da mesa de escritório de lá e a encaré de bexo para cima. Você pode ser mais normal? Após de segundo de contato visual, o rubor no rosto de Liu Ruiyan desce até o pescoço. Ela gritou para mim envergonada e zangada, querido, não me provoque mais. Antao voltei para o meu posto e comecei a fingir que estava lendo documento. Querido, você ainda está bravo? Não demorou muito, e o rosto de Liu Ruiyan tinha acabado de recuperar a cor normal quando mina voz cheia de carinho novamente. Terceiro dia, quarto dia. No dia seguinte, utina es novo passatempo. Comecei a provocá-la continuamente. Cada vez que via ce rosto corado e envergonado, sentia uma grande satisfação. Nunca me terei uma situação em que ela goste de mim. Normalmente, ela preferia que uma o falasse. Como usaria falar? Até uma noite, uma semana depois, ela parecia ter uma solução. Ao entrar e ser do quarto. Naquela hora, utina trocado de roupa. Uma camisa branca, uma sea curta e meia preta nas perna longa e rota. No dois centamo a mesa de jantar. Me olhar roubava de VM quando a perna longa. Nem sabia o que estava comando. Essa mulher não estaria querendo me seduzir? Antao isso e test para mim. Posso aguentar este tipo de test. E Kiang, quero falar comme você. Liu Ruiyan parecia ter se preparado psicologicamente, se rosto voltando a calma de sempre. Só que quando olhei para a perna longa de lá, ainda me sentia desconfortável e movia a perna. Aquela hora fria. Quando a chamava de querida e repetidamente, arrumava a mesa e casualmente dizia algo sério, me sentando e frente a ele. Liu Ruiyan avec sua solos. Sua longa pestana tremram levemente. Sua maus pequena se apertara me puno.
Paresque o humor delle nao et ao calmo quanto apparenta. Qual o seu objetivo no ultimo dia? Liu Ruyan perguntou isso. Nao répondit immédiatement. EMV disso, approvete a luz para examinaelo. Teno que disait que ele est realm bonito. Appel et nuito branca. Nao uma brancura comme homme. Au branco de pelle fria que reflète lev brillo prateado sob a luz. Sis que você est bonita, qui conversar comme você. Nao sei porquê. A palavra do me coração seram. Embora ele sejamo rive morte, nunca fismo nada particularmente escandaloso para outro. Antera apena a competitividade infantil. Liu Ruyan parecia dar muita importância a mina palavra. A palavra que seram inesperadamente comme tog de magoa. Você só sabe falar Nao se responsabiliza. Você disse você, Liu Ruyan ficou emocionalmente agitado de repente. Nao fal bestera. Usu uma pessoa honesta. Nao me confinda. Quando Nao me responsabilizait, o que fiz para você exigir que me responsabilizasse? Você escreveu tanta carta de amor para mim. Por que você Nao se responsabiliza? Liu Ruyan parecia ter finalmente chegado ao limite. Como se quises desabafar toda a sua emoção de umave. Sua voz cheia de magoa estava vermelha nos olhos. Fiquei chocada de repente. Como ele sabia? Nao escrevi meu nome. Você Nao acha que sua letra. Você Nao me reconheceria? Você me reconhece mesmo escrevendo assim? Que Kiang, nono conhecemos deste criança. Como Nao reconheceria sua letra? Liu Ruyan nos encaramo, claramente ambos percebendo que algo estava errado. Naquela época, você Nao estava apenas querendo me enganar? Liu Ruyan finalmente descobriu o ponto principal do problema, perguntando com alguma incredulidade. Essa possibilidade. Provavelmente é o que você está pensando. Cocei a cabeça, envergonado. Respondi gentilmente. Você Nao sabia desde o início que a carta de amor fora escrita por mim? Liu Ruyan ficou sem palavra. Tenté perguntar de novo. Nao sou idiota. Sub desde a primeira vez que você me escreveu. A resposta dele foi simple clara, o que me fez sentir sem graça. Vendo a expressão triste magoada dele. Rapidamente o consolei. Bem, você Nao me enganou na sua confissão posterior também? Antao isso e empate. Me enganou? Me preparait tantôt. Você pensa que estou a brincar comme você? Disait isso so fez a Liu Ruyan chorar. Comme a flor a pingar de chuva, o seu aspecto fez-me amolcer completamente. Você detu a flor fora. Disque queria ver a minha cara de sofrimento. Nao está a brincar comigo. Você Nao concorda. Usu uma rapariga. So posso dizer isto para me dar pouco de dignidade. Si ça a fumar a queixar-se. Uso senti a minha cabeça a latujar. Depois de acabar de escrever, você diz que Nao podia chorar. Nao diz que Nao concordava. Ainda Nao tinha pensado bem você gia detu a flor fora. Porque você diz que estava preste a concordar. Liu Ruyan parou de fumar o lu para mim. Lágrima cintilante continuava a brotar dos seus olhos. Ainda Nao tinha pensado bem você diz que estava a brincar consigo. Nao suportou ver rapariga a chorar, especialmente quando sou que a face ao chorar. Atrapaladamente, peguei nome lançou de papel entreguele. Apressei-me a explicar, Antao, pensou bem agora. Liu Ruyan estava sentada no chão. Comme a cabeça bexa, continuava a soluçar, a maos a esfregar o rosto, parecendo real pouco patética. O meu coração apertou-se. E nuito rapido, a pouco tempo éramos inimigo morte. Ela ainda me apoiou todo os dia. Se concordas agora, Nao seria ainda pior no futuro? Asterisk sniff asterisk vous ligar ao tio disait que você me está a maltratar. Liu Ruyan, sem resposta, comme sou a tirar o telemóvel a soluçar. Nao. Querido, concordo. Par de fazer isso. Parei a rapidamente. Se ele agora me batesse, ele podia fazer-me a vida impossível. Ele largou o telemóvel. Abraçou-me comme adieu a maos. Sabia que você gostava de mim. Olhei para o seu nariz arrebitado que estava tão perto. A satisfação de ter sucesso a noite. Onde estava o menor vestigio de quexa o choro? Liu Ruyan, você enganou-me. Ante que pudes terminar de falar, ele tapou-me a boca comme os seu labio macio. Nao pense em livrar-se de mim. Esperei por você tantôt a no, nunca vous desistir. Ele correu de volta para o quarto como coelho agile. So conseguia ver o seu perfil. Vermelho como pessego sob a luz. Depois de momento, lamba os meu labio. Antao Liu Ruyan abriu a porta. O que a de errado? Sis na televisão que era assim. Nao se mexa assim. Esti calinga. Na mana seguinte, Liu Ruyan saiu sonolenta do quarto, comme unico fio de cablo temosamente erguido. Querido, vena come. Parece que já me habitué a ser chamado assim. Ela soltou dos murmurio sonolento e de fois sentar-se à mesa.
Curido, oh que foi? Oh. Liu Ruyan ergue à Kabessa de poids de U à Chamar. Antao U agaré à comme firmeza. Sokon se gia phase UM somme de U. Bom dia, Curido. De repente, Liu Ruyan fit Kushokada. Et M suamante, et là ce lambrou que on t'aime à noite et la giatina concordado et M serse namorado. Et la directement envolve me brasso et M voltado me pescoso e me 2 UM bejo profundo. De mana, entraîna en presa. Liu Ruyan en trou de brasso dado comigo. 20 tanta pesoano sagao no olava mestranamante. Todo exhibiam varia expresso, inveja extrema, choc. Olar fofoquero vagavam incessantement sobreno. Bom dia, temo que trabalar duro. Liu Ruyan sourit vivement, tendit la main pour saluer, puis entra dans le bureau. Es doit finalement ficaram ginto, nao et obvio, chorando, o iceberg d'erte. Elariu, par perfetto, o même lobo e muller talentosa. Hm, me lambro que es doit pareciam puco deux entendidoante. Ei, el so estavam expressando emoso. Durant au traballo, os colga continuaram fofocando no grupo pequeno. Liu Ruyan comme samo a negociar condiso dentro da sala. On t'aime à noite fois puco apressado, quero faze pedido. Santeime a olado de Liu Ruyan. Me dedo cutuco a ponta de ce sapato. Liu Ruyan parecia na hauteur ouvido, continue lando o arquivo sem dize uma palavra. Curido, estute peu dindo favor. Cisque ele estava fingindo na ouvir, de repente use termo carinoso. Diga, Liu Ruyan soriu instantanéamente, se holos brillando en canto o lava paramim. Curido, quero comprar console de jogo, ce salario nao est suffisante paramim. Fiquei sem palavra por dentro. Mas, superficiellement, fui muito caloroso. Compre, vous te levar para comprar de poids do trabalho. Liu Ruyan estando a mao e a fagumina cabessa, se holos semicerado, fazendo me sentir como gatino sando mimado. Liu Ruyan se perdeno me chamado de bebé. Dirigindo, ele me levuem alta velocidade para a cidade digital. Escoli console de jogo comme boa relação custo beneficio, custando 3200, também olhei para a plaça de vidéo. Pensando que a mina ainda funcionava por me tempo, nao tive me intensao de continuar Orlando. Au vendedor 10, nao compralgo tao barato. Peg PS directamente. Liu Ruyan coloco au console que segurava 10 ao vendedor comme a cabeça inclinada. Ah, tao generoso. Pisquei, de repente pensé no me laptop. Jogar no laptop e nuito de bexo nivel. Deveria trocar por console de jogo de mesa. Mina esposa. Também quero computador para jogo. Liu Ruyan ouviu o chamado de esposa de apertu mina mao comme me força. Celindo olos piscaram paramim. Me marido, compro melhor. Como esperado, o chamado mudo. Liu Ruyan immédiatement fico animado, apontando para o vendedor. Quero aquel transparente, comme luz dentro. A plaça de vidéo tem que ser a me alta. 4090 nao está muito cant. Finge de bobo para o me marido, nao se préoccupe comme au presso. Quero tudo do melhor. Au vendedor olu, os outro client nao se importaram me. Elementu tudo rapidamente. Meia aura de poids, a conta era de 83 000. Mina esposa paga. Cargue a quexa grande pequena e 10 ao vendedor comme reva. Os rapaz da loja estavam de holo nisso a muito tempo. Vendo que Liu Ruyan concordu tao rapidamente, se holos estavam cheo de descrança. C'est da loja de eletronico de cabeça erguida, segurando a quexa, dexando para trauem monde de holar cheo de inveja. Curido, chame de novo para ouvir. O videogame chegu. Nao vous me chamar. Quando você implora alguém, você chama de bebê. Quando compré, você me chamou de esposa. Agora que você tem, você nao me chama me, ne? Liu Ruyan me seguiu au tempo todo quando semo da loja, me chamando de esposa. Seguré a quexa e discuti comme ele de proposito. Tété, ok? Você comprou coisa para mim, e claro que o nome é diferente. Liu Ruyan somo en boss do signo de coelho. Ele pondrou sobre essa alcuna por momento de assentir comme satisfaçao. Essa alcuna também funciona. Podemos chamar assim quando nao uve ninguém por perto. Antao, tété, você comme se nourra? Nao, nao su coelho de verdade. Desde que comme samo a namorar, quanto me tempo passamo junto, mais Liu Ruyan se torna. A noite, santo no tapete jogo videogame comme au contrôle. Fico entediado o dia todo no trabalho. Quando volto para casa, quero jogar pouco mas Liu Ruyan sempre reluta. Negociei comme ele. Me dedua ora para jogar videogame todo os dia. Depois de muita negociação, ele finalmente concordu. Mas quando jogo a noite. Ele está sempre vestindo pucarupa, comme perna longa e branca balançando na mina frente. Mais irritante ainda é que ele de proposito me vira a costa. Agachando se revirando gavta. Se você continuar assim,
nao me culpe por ser animal. Estu naidad de ter sancante. Como posso supportar tal tantasao? Uo ancaro sevramente digo a ele. Dexar voce jogar e so para olar, nao para tocar. Ele ainda estico a perna de proposito na mina front para me provocar. Ele atreyu me olar, que nao pot dexar de seguielo. Liu ruyant, estu comme reva. Joguei au contrôle cori para ele. Ele se tornou agile nest momento, virus e corre para au quarto. Trancando aporta. Voce tem a coragem de me séduisir, mas nao tem a coragem de abrir a porta? Batin a porta do quarto comme insatisfaçao. Nao vous abrir para voce. Vous te fazez saber o que e jogar o dia todo. U devria ter me arrependido de ter comprado para voce. Uma resposta satisfeita e zombe teraveo de dentro do quarto. Santo muito, bebé. Tarde de mai. Boa esposa, abra a porta para o se marido te amaruem puco. Inutile. Coelho bonitino, abra a porta. Ah, mina travessura fisram liu riant rire secretamente là dentro, mas ele se recusu a abrir a porta. No final, fiquei furioso. Naotina me vontade de jogar. Tive que Thomas ruem bano frio hier dormir. Namana seguinte, liu riant sempre me encarava, cotloso comme o que u poderia fazer comme ele. Mas u estava impassivel. Chegamo ao portao da empresa sem nenhuma ação, o que o fez suspirar de alivio. Mas quando entramo na porta do escritorio. O pressioné contra a porta. Você está louco? Solte-me rapidamente. Você se atreve a me provocar de novo? O que a de tao bom nisso? Liu riant nao terminu de falar and de me labio o cobrirem. Bejo de 3 minuto o dexo tonto. Você se atreve a fazer isso de novo? Non. Le regard de Liu riant s'éclaircit un peu, et elle me regarde avec méfiance. Le regard de l'homme clignote. Il était sur le point de parler quand il a été embrassé à nouveau. Non. Les baisers incessants ont légèrement fait gonfler les lèvres rouges de Liu riant, et elle respirait profondément. Je me sens un peu instable. Non, non, je n'ose pas. Je baisse la tête pour éviter son regard. Il sentait qu'il ne pouvait pas refuser, alors il a choisi de céder en premier. Eh, alors aujourd'hui, je suis le patron, et vous êtes l'assistant. Je lâche Liu riant avec satisfaction, je m'assieds ostensiblement à sa place et je tape sur la table comme il aime le faire. Essaie de lui demander de faire du café. Il pince ses lèvres. Finalement, il y va quand même. En revenant, il ne pouvait pas supporter mon aura, et il me massait les épaules. Directeur Liu. Le collègue qui allait négocier est entré et a vu la scène où Liu riant me massait. Après une brève surprise. Il s'est rapidement excusé et est sorti. Pourquoi n'avez-vous pas fermé la porte? Je pensais que vous l'aviez fait. Nous nous sommes mutuellement rejeté la responsabilité, puis nous avons continué à faire ce que nous avions à faire. De toute façon, tout le monde dans l'entreprise le sait maintenant. Les commérages dans leur dos ne nous concernent pas. À ce sujet, devrions-nous le dire à nos familles? Liu riant a soudainement abordé ce sujet, et je me suis senti un peu gêné. Avant, je disais toujours du mal de Liu riant devant mes parents. Maintenant que je la ramène à la maison, je me sens un peu embarrassé. Attendons un peu. Je rentrerai à la maison une fois ces 2 jours et je leur donnerai un avant-goût. Liu riant fronça les sourcils. Elle me fixa avec un regard confus pendant un long moment. Voulez-vous revenir sur votre parole? Je vous le dis. Fais attention, je le dirai directement à vos parents. Non, non, non. Liu riant, comment pourriez-vous penser cela? Vous êtes si belle et attentionnée, et vous m'avez même acheté une console de jeu. Comment pourrais-je revenir sur ma parole? Tu parles encore. Je n'aurais pas du temps d'acheter une. En parlant de la console de jeu, Liu riant est un peu enragé. Parce que je rentre toujours à la maison et que je commence à jouer après le dîner, et que je passe moins de temps avec elle. Et, en comparaison, je ne peux que sourire timidement. À quel point les jeux sont-ils attrayants? Si vous ne me laissez pas jouer, ce serait un supplice pour moi. Le soir, je suis toujours assis sur le canapé. Liu riant ne porte qu'un t-shirt blanc, le short très court en bas étant caché. Un de ses petits pieds touche mon genou. Elle me taquine délibérément, sans rien faire, m'empêchant de me concentrer. Je regarde Liu riant avec un visage amer. Ce type s'enfuit toujours quand il s'énerve, sans se soucier de moi. Ça fait si longtemps, je n'ai pas encore mangé de viande? J'estime que vous n'avez pas d'argent récemment. J'ai beaucoup dépensé mon salaire de ce mois-ci en jeux vidéo il y a quelques jours. J'ai acheté un autre collier à Liu riant. Il reste encore une dizaine de jours avant la paix. J'avais pensé qu'elle me donnerait gentiment un peu d'argent de poche. Mais elle m'a utilisé cette carte pour limiter mon temps de jeu. D'accord, je me rends. Que diriez-vous d'une heure de temps de jeu par jour? 1 heure. Liu riant a compté sur ses doigts, puis a dit avec une fausse générosité. Antao, todo os diate du 50 yuan de mesada. 50? Nao. HMPH. Au rosto de Liu riant mudu de repente. Ela estico au pesino namin affrante. Se vossé lambé, et dinero facile. Liu riant, nao valonge de mai. Et melor ser morto do que humilado. Nao importa au que udiga, nao posso faze algo assim, levar heureusbe. Du à 1000.
Naklanuat, estava Orlando feliz paraos 50.000 yuans extra no me celular. Comme dinero, vale a pena. Comme c'est à peu dire à liurian paraphrasé à tarefa domestica cando et la chegas et casa anuat. No entanto, de poids que liurian fez au jantar peut la primera ve, casa araste parafora. No final, décidi phasé au jantar. Et la veo arumar a casa. Doidia de poids, tempo para voltar para casa, pensando et contar a os mepe sobre liurian. Mascando cheguei et casa, Orlando para mepe, nao consegui dize nada. Porc une inca 10 nada de bom sobre liurian. Sempre a des prosés de huma forma ou de outra. Agora disait que estu namorando comme ella, nao sei se mepe a setariam. Hesitei por longo tempo finalement, cando estava sindo para voltar, dis a mina mai que tina huma namorada. Da proximave, atrarei para você conhecerem. Mina mae nao eratao fofoquera quanto imaginava, apena concordu calmamente. Voltei para o apartamento de liurian comme espirito de indagação. Ella parecia muito nervosa. Vendo que tina voltado, ella me puxu perguintu sobre tudo. Dis a mina mae. Da proximave, vous te levar. Liurian ficu muito feliz ao ouvir isso. Seguida, ella começou a pesquisar algo se celular. Dei uma olada descobri que ella estava procurando lugar para fazer penteado, uri a repreendi. Querida, você está olinda. Você precisa fazer penteado especial para conhecer mina mae, o que você sabe? Isso e uma questão de etiqueta. Mas você foi criada pelo mepe. Ella ainda não te conhece. Liurian parou de se mover. De poids de alguém seguindo, ella se virou de tapina na mina cabeça. Te fiz guia para conhecer ce pe. Fiquei tao nervosa que esqueci que nossa familia eram tao proxima. Orlando para ella, comme a maos no cadri. Comme uma expressao que parecia me culpar por isso, estendi a maos, esfreguei a cabeça de lá. Nao posso fazer nada, quem me mandou ter QI normal? Grande idiota. Você está dizendo que sou estupida. Idiota. Você entende corretamente. Ontem você me chamou de coelino, hoje você me chama de grande idiota. A discusso ficaram mes acalorada. No brigamo. Brigamo de verdade, comme soco e pontapé. No final, liurian foi pressionada no sofá por mim, ofegante, sem usar discutir-me. Para ser sincero, também estava exausto. Orlando para liurian, ela era magra, mas tina muita força quando lutava. Também tina medo de machucá-la se usasse muita força. Também foi preciso muito esforço. De poids que liurian ficu mol, no duano detamo no tapete, recuperando a energia. Querida, vamos casar. Orlando para a garota tao perto de mim, de repentive coragem me impulso. Quero passar o resto da minha vida comme ela. Liurian se contorce pouco envergonada, virou se ficu de costa para mim. Nao quero, veo uma voz abafada, fazendo me virar de repente sentar. Estiquei o braço empurei liurian pouco ansiosamente. Porque? Você não quer se casar comigo? Como se faz pedido de casamento assim? Onde está ce anel? Onde está o contrato? Liurian afastu a mina mao responde, amuado, bébé, urei. Amana vous peut dire te formalement casamento, tudo bem? Nao precisa de ser algo que muita pessoa possam ver. Preciso de estar bem vestida, você tem que estar bem arranjado, nao pode envergonar-me. Também preciso de caminhao grande cheo de presente, tipo uma quexa transparente, também. Liurian começou a contar no dedo, planeando a cena do pedido. No inicio, ouvi atentamente, mas depois achei que estava a ficar cada vez mais ridiculo, antao tapei-le a boca rapidamente. Na tarde seguinte, depois de liurian almoçar, como ela tina pedido. Ela diz que tina que almoçar ando pedido, senao ficaria comme fome. Bebê, amo você, casse comigo. Na praça central da cidade, estava a usar fato cinza prateado de alta costura, o me cablo tina sido arranjado pelo cabeleireiro. Comme anel numa mao flor na outra, a joelem numa perna pedi liurian casamento. O écran gigante atra de mim transmitia a cena, atrindo uma multidão de espectador, mas foi só isso. Nao foi tão emocionante como esperava. Se soubesse, teria feito algo mais simple. Gasté tanto dinero. Liurian esperou que le pusesse o anel, beijume abraçume, de pois encostus a ome ombro dis bexino, nao fost você que pediu tanta coisa? Ainda poupei muito dinero. Para os outro, pareciamo casal de sine phoenix, abraçandono comme ternura. Diziamo algo afetuosamente, mas sono sabiamo que estavamo a discutir os gasto do pedido. Seguida, levei liurian para casa. Ao abrir a porta, sis oseur liu a esera. Liu sentado front aos mepe. Pareciam estar a discutir algo.
Kando no vira mantrar, apena asenaram levement em resposta. Antao uvi o mepeo sœur liu a gritarem, o neto da nossa familia etem que ter o apelido você quer disputar? Unao dis que ele nao pod ter o seu apelido, e so que o segundo neto terá o meu apelido. Isso também nao é possível. Todo sao da familia porque que ele tem que ter o seu apelido? O que a de mal em ter o meu apelido? Todo o meu dinheiro acabará por ser da sua familia. Depois de ouvir por tempo, percebi que estadio a pessoa estavam a discutir. Sobre o apelido do segundo filho de Liu Ruian. Como você sabem? Liu Ruian puxu me portra. Ugi alestina contado, porque nao me contu a mim? Tive medo que você nao fosse responsável. Dium polgar para cima para Liu Ruian. Alta. Real malta. En bas a familia sabem, soe que estava ansiosa a pensar. Como contar a os mepe. Ele disse, educadamente, que você estava comme medo de me machucar. Ce grand idiota. Tia, ela está a insultar-me. Amina maeolu para mim como se fosse molofot, o que me fez incapaz de resistir. Le veille du aboftada d'Amina mae durant a refesao. Deu me pontapé de Liu Ruian de Bexo da mesa onde de conseguir. Espérez. Esta noite vous mostrar le quem manda. Puxei Liu Ruian comme força novamente. Você gostou do pontapé de Bexo da mesa agora, nao foi? Adieu a familia. Unao vous discutir comme você agora. Falaremo disso de pois. 7. Quem tem medo de você? Liu Ruian coru, murmurando temosamente, sim. Uolei para ela como solos arregalado. Você nao sempre desiste se recusa no momento crucial? Porque você concorda destave? Esta noite, me desejo sera realizado. Finalement entendi porque a pessoa de pel clara. Sautao branca por todo o corpo. Encanto Liu Ruian se aconchegava no meu braço, olando para mim comme carino. Ela de a resposta. Teno medo de você me deprezar, nao somo casado ainda. Alem disso, você nao me de titulo. Me apeguei a você de proposito. Coelho, me tesouro. Gosto muito de você. Mesmo nesta situação que estamos agora, você mudou repentinamente para nom tao intimo. Isso ainda fez Liu Ruian estremece pouco, se rosto coru. No final do ano, como se esforçou me de Liu Ruian. A empresa finalmente fallu. Porque no doa estavamo o dia todo, nao trabalhavamo sempre estavamo junto no escritorio. O jogavamo ou conversavamo. Nunca no preocupamo como os negocio. A maioria dos funcionários da empresa foi embora. Restavam apenas alguém funcionário centré. Olando para a empresa que trabalhamo por me de ano, me olos estavam cheo de relutância. Gia que nossa empresa fallu, vous providenciar lugar para você. Bati palma para chamar a atenção deles, Antaos le veille para trabalhar na empresa do mepe. De uma pequena empresa comme cerca de 20 pessoa. Fui transferido para uma empresa comme 200 pessoa. O salario e os bonu aumentaram muito, dando a sensação de a primavera retornava a flor florescem novamente. Pensei que o jovem mestre estava apenas se aproveitando da familia Liu. Acontece que você é o rico. Sorri e me despedi de les. Dei a ele o presente de casamento. Querido, seja obediente, vamos dormir. 2 anos depois, estava embalando nosso primeiro filho, Xiao Sheng, embalando o bebê para dormir. Porque a voz está a obexa? Porque teno medo que Liu Ruian usa se falar mais alto. Ela ficaria comme sum. Sim, ela ficaria comme sum do proprio filho. Porque chamo me filho de bebê. Ela faz bira comigo. Embalo me filho por muito tempo a noite, ela finalmente adormece. Adexo comme mina mai volto para me quarto. Você a chama de bebê de novo. Da ultima ve você prompte nao chamar. Ce idiota. Esse me filho. Você me chama de idiota de novo. Voulu lutar comme você. Liu Ruian agaru minarupa comme 5 dedo e me ataku. O resultado de ce gabar e que doa meses de pois, Liu Ruian descobriu que estava gravida novamente. Destave, a familia do me sogro ficu ansiosa. Porque se for filho, ele levara o sobrenome de la, Liu. Concordait. Porque achou que mudar o sobrenome para herdar uma grande propriedade da familia de la e negocio comme lucro garantido. Quanto a mim Liu Ruian, desde que nao tentemo empreender, vivremo uma vida tranquila. O dinheiro que a due a familia tem e inesgotável. Idiota, cala boca e nao seja tao rude. Aprenda comigo. Marido, par. Nao estu pronta para terceiro filho ainda. Disso, você já devia me chamar de esposa. Esposa. Chame me direto. Esposa bebê. Bebê coelino pequeno. Esta sao a palavra que Liu Ruian repetimo cas todo os dia. Achou que vamo continuar a repetilas por muito tempo.